Olá, seja bem-vindo a esse vídeo sobre MVP. Johnny Vaz aqui falando. Eu espero que no final desse vídeo você fale assim, eu vou aplicar esse tal do MVP para tudo, porque é um conceito muito legal. O que é o MVP? É o produto mínimo viável. É, Na minha área de programação, quando a gente vai desenvolver um aplicativo, a gente está usando muito esse conceito de MVP, tanto aplicativo, sistema, software, qualquer solução de tecnologia. Por quê? O conceito é fazer o mínimo do produto, que ele seja um MVP, fazer um mínimo. O que, que é? Não é fazer algo que não dê para testar. É qual os requisitos, qual recurso seria o mínimo para que essa ideia seja validada. Por exemplo, eu quero fazer um site. Tá, mas eu consigo fazer o site em 2 horas? 3 horas? Não, o site vai demorar muitas horas, tá? Mas vamos reduzir, simplificar ao máximo para mim conseguir colocar pelo menos os conceitos ali e eu vou ter um MVP desse site, um site simplificado, para mim testar a viabilidade, testar se os usuários, quem vai utilizar, se vai gostar. Tem um MVP muito legal que foi o do Uber, né? Quando o pessoal, o criador do Uber, foi validar a ideia, o que, que ele fez? É como se fosse uma casca ali do sistema. Aí a pessoa entrava no site e falava, eu quero um carro para o lugar tal. Sabe o que foi o MVP do Uber? O cara pegava o contato da pessoa que ligou, ligava para os taxistas, e falou, tem uma pessoa ali pedindo um carro. E fazia esse intercâmbio manualmente. Johnny, mas isso é terrível. Não, isso é um MVP. Por exemplo, outra coisa que é muito interessante, que foi o do Airbnb. Como que foi o MVP do Airbnb? Que é uma plataforma de aluguel de casas que não tem casa, né? Então eles expõem ali no site os imóveis. Então o que os caras fez? Fez uma coisa mais simples de site, pegou as fotos dos imóveis e colocou ali para alugar, colocou ali para fazer um anúncio, né? E fez aquela só casca, né? Fez só aquela amostragem do que seria a plataforma. Mas por debaixo dos panos, era tudo manual. Mas aquilo serviu para validar a ideia, validar o negócio, não perder tempo com perfumaria. Essa é a ideia do MVP. Porque quando a gente gosta de uma ideia, e eu vou te falar que isso acontece demais comigo, você acha que a sua ideia vai salvar o mundo, acha que a sua ideia é mais perfeita, mas muitas vezes é que você precisa que aquela ideia seja colocada no mercado para ter um teste. Aquela ideia precisa que as pessoas dê feedback, as pessoas falam, eu não gostei disso não e tal. O mercado precisa validar a sua ideia, não é você que valida a sua ideia. Para isso o MVP serve. É uma ideia simplificada do negócio e com o menor esforço possível. Por que a gente utiliza um MVP? Porque eu consigo fazer uma validação rápida, porque eu consigo economizar recursos financeiros, porque eu consigo minimizar os riscos, porque eu também tenho obtenção de feedback rápido, né? Dos usuários, dos envolvidos. E eu queria falar também que assim, as mudanças que nós temos hoje em dia, elas são tão rápidas. Software principalmente muda toda hora, negócio muda, cada hora é uma mudança brusca, né? E se a gente demorar muito em nosso negócio, na nossa ideia, para colocá-la em prática, se você demorar, por exemplo, 6 meses, um ano, para ver se aquela ideia vai funcionar, muitas vezes as coisas já mudaram tanto que a ideia já nem faz mais sentido. O MVP, ele precisa ser algo que você faz em, no máximo, um mês. Dependendo da ideia, 2 meses. Mas assim, site, por exemplo, não pode passar de uma semana o MVP. Por quê? É coisinha ali simples. Eu já fiz MVP de 2 horas. Mas tudo depende, né? Tudo, ninguém gosta desse, depende. Mas é o seguinte, para um MVP, imagino que o seu negócio ele precisa de validação.
Não coloca a sua ideia gastando dinheiro, sendo que você tem uma grande possibilidade dela dar errado. Johnny, mas como que eu faço para saber se a minha ideia vai dar certo ou não? É o conceito do MVP. É o seguinte ciclo, ó. Você precisa desenvolver a versão mais simples do seu produto. Você vai construir, coletar, né, feedback, métricas. Você começa a colocar aquela ideia em prática e vai medindo se aquilo ali está legal ou não. E você vai tendo aprendizagem em cima daquilo que você soltou. Então você imagina, se é um site, coloca ali uma ideia do que seria seu site. Então, por exemplo, eu quero que quando a pessoa preencher um formulário, já vai fazer uma mensagem no WhatsApp, vai fazer não sei o quê, punhado de coisa complexa. Então faz o simples, faz aquilo ali manual para ver se a ideia vai ser legal, coleta a experiência do usuário, coleta o feedback, aí sim você coloca a sua... Ou melhor, você vai fazer que o próprio MVP se transforma na ideia, mas primeiro é uma ideia simplificada, né? E depois que você lançou a sua ideia, como que você fica sabendo se esse MVP já pode ser lançado? Principalmente, o MVP serve para isso, para você ter uma ideia clara do problema, né, que o produto resolve. E depois que você teve essa ideia clara, você tem que saber, o MVP resolve o problema de forma básica? Porque se ele não resolver o problema, não é um MVP, é só um teste que você fez na ideia, mas não é um MVP. MVP tem que servir para validar a ideia. Johnny, mas como que eu valido a ideia? Você pode pegar aquele aplicativo e colocar em alguns usuários de exemplo. Você pode chamar alguns conhecidos, falar, qual é a sua opinião aqui dessa ideia? Você instalaria? Você usaria? Você compraria? Qual o preço que você pagaria sobre isso? Tem várias formas de validar um negócio, uma ideia, um MVP. Mas, principalmente, é você ter a noção que vai gastar pouco recurso, pouco tempo e coloca essa ideia logo para funcionar. Não perde tempo para validar ela primeiro antes de investir muito recurso. E o que eu tenho visto muito de erros, né, que o pessoal tem cometido ao fazer um MVP? Fica complicando demais. É ficar olhando, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo e nunca sai do lugar. MVP é coisa simples. MVP é para ser lançado rápido. MVP não é para você encantar o seu cliente, a hora que ele olhar tem um munhado de coisa. Não, é para pegar a ideia básica do negócio e colocar ela para rodar. E outra coisa, se um MVP serve para validar a ideia, você não pode desconsiderar os feedbacks das pessoas, né? O pessoal vai olhar ali, então, vamos supor que você colocou na mão de 10 pessoas seu MVP e 6 delas falam assim, não gostei dessa ideia não. Qual que é a sua decisão? Melhora o MVP. Você viu que a ideia do MVP é justamente para isso? Porque se você coletou muitos feedbacks negativos, é um bom MVP. Por quê? Porque você não gastou um ano, você não gastou 100 mil reais com equipes de desenvolvimento, você não gastou rios de dinheiro para quê? Para ver que não vai dar certo. Então, para isso serve o MVP. Talvez você esteja pensando aí, nossa, quanto dinheiro eu já perdi, porque eu já fiquei empolgado e já fui fazendo tudo sem um MVP. Como o MVP pode nos salvar de muitos prejuízos, né? E olha, também não fica focando em funcionalidade, porque eu vejo o pessoal muito nisso, né? Mas ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Não, experiência do usuário. Coloque isso na sua cabeça. MVP é para você saber a experiência do usuário. Não a minha ideia a pessoa vai usar porque ela nem vai usar mais iFood, vai usar a minha ideia. Ela nem vai usar mais Netflix para usar a minha ideia. Calma. Será? Será? Então, tenho visto assim, muitas pessoas muito empolgadas com o negócio. Olha,
vou te pagar aqui para você desenvolver um aplicativo que todo mundo vai usar. Mas como? De onde você tirou isso da sua cabeça? Valida a ideia com um MVP primeiro, para depois você ter essa ideia validada, aí você aplica, você faz isso aos poucos, né? E de forma nesse ciclo. Coloca uma versão, melhora, mede, aplica, altera e coloca de novo. Outra coisa também é pessoas, né? Ideias, elas são apenas o começo, mas a diferença está em quem as torna realidade. Uma equipe, ela precisa ter a percepção de fazer críticas também à ideia. Nossa, eu gosto demais de MVP, porque é ali que você fala assim, ó, todas as possibilidades de dar errado, começa a fazer um check-up nisso. Por exemplo, vai em cima da proposta de valor, vai em cima dos custos, vai em cima do que pode dar errado no negócio. O MVP serve para isso, né? Para você validar. E outra coisa, tenha pessoas críticas para isso. Não fica assim só, né? Ele puxa saco, nossa, essa ideia é maravilhosa. Não, tenha pessoas críticas, sabe? Para poder olhar e falar, eu não gostei, mas olha a visão das pessoas que estão envolvidas no seu MVP, coleta isso, não faz sozinho. O MVP não é algo para você colocar só da sua cabeça e não ter a visão de outras pessoas. Principalmente MVP é envolver mais pessoas para ter feedback, para você conseguir validar a sua ideia. E, aproveitando disso, eu não poderia deixar de falar da minha consultoria de criação de MVP. Caso você precisa, lá no meu site tem um link para agendamento de uma reunião, a gente pode trocar uma ideia também, mas eu digo para você, tenha a partir de hoje, tudo que você for fazer de projeto grande, faça uma versão simplificada do tipo MVP, não gasta muito dinheiro. Eu conheço muitas ferramentas de código aberto, depois eu tenho um vídeo aqui sobre código aberto, você pode ver, porque de repente já tem aquela ideia, um sistema funcionando, alguma coisa, e você só faz um ajuste naquilo. Por exemplo, eu tenho um mentorado, né? Que nós estamos fazendo um aplicativo para fidelização de clientes. Mas 90% já existe um software que já faz os recursos principais. E eu só vou pegar um software funcionando e adicionar uma funcionalidade que é o cashback lá, que é a funcionalidade de fidelização. Mas assim, por quê? Porque é um MVP. Porque é só para colocar a ideia em prática. E já vamos usar e já conseguimos vender através disso, inclusive um MVP. Por quê? Porque é para colocar em prática. Depois, com o cliente pagando, com o cliente falando assim, ó, tá aqui e tal, aí você tem dinheiro, tem condições de colocar a equipe melhorando o seu MVP. Então, é esse ciclo, né? Então, toda vez que você for fazer um projeto muito grande, tem uma ideia aí na sua cabeça, de repente, você fala, nossa, você quer trocar uma ideia aí para ver se essa ideia é legal e tal? Vamos conversar, me chama aí para a gente trocar uma ideia e envolve a galera e pensa uma coisa. A sua ideia não é nada se não tiver pessoas para te ajudar a executar ela. E não vai gastando dinheiro e colocando aí muito esforço sem antes fazer um MVP. O MVP pode salvar a sua vida aí de muito prejuízo, muito tempo perdido. Valida essa ideia, hein? Não fica achando que a sua ideia é a melhor de todas, não. Faz o MVP, olha o feedback do pessoal e espero que sua ideia vá para frente e transforme muitas pessoas. Deus te abençoe. Até mais.